Sei que as pessoas que tomam a decisão ao lado de Cristo têm muitas dificuldades, muitas provações, muitas barreiras. E nesta manhã eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre onde está Deus no momento da dificuldade, da tragédia, do sofrimento. O título do nosso sermão hoje é Onde está o meu Pai? Diálogos sobre o livro de Jó. Uma pergunta básica que nós fazemos quando está doendo é: Pai, onde é que o Senhor está? Vocês já perceberam que, ao mesmo tempo que o milagre é uma demonstração do amor de Deus e do cuidado de Deus, olhado com olhares de um crítico, de um cético, o milagre pode parecer até algo contrário a Deus? Se eu recebesse o dom da cura hoje, e eu pudesse curar o câncer, eu entraria no hospital do câncer e começaria pela ala infantil e sairia curando quantas pessoas? Se você hoje tivesse o dom de Deus de curar câncer, quantas pessoas de câncer você curaria? Todos. E por que Jesus curou apenas alguns? Por que ele não curou todos os aleijados da sua época? Por que ele não curou todos os cegos? Por que ele não curou todos os leprosos? Curou uns e não curou outros. Se eu fosse um ateu, eu diria: o Deus de vocês é parcial. Ele escolhe alguns para abençoar e outros não. Onde é que está Deus? Por que ele cura um e não cura o outro? Por que enquanto nós teremos um almoço hoje, milhares de pessoas estão sem ter o que comer? Deus gosta mais de uns do que dos outros? Outro problema, você já percebeu que o milagre parece ser provisório? Jesus ressuscitou Lázaro, o que vocês acham? Ou ele adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu de outra coisa. Onde é que o milagre de Deus é eficaz? Por que cura uns e não outros? Por que o milagre é só temporário? Onde está Deus quando a lágrima corre meus olhos? Será que essa senhora com essa criança gritando, chorando, será que essa menina depressiva, será que eles são menos amados de Deus do que eu, que tomei um bom de jejum? Há um poema de Leandro Gomes de Barros, que foi citado por Ariano Suassuna, que resume bem essa dor de entender o sofrimento. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Por que o sofrimento? Os ateus usam esse argumento para negar a existência de Deus. Por exemplo, David Hume dizia assim: quer Deus impedir o mal, mas não pode, então é impotente. Pode, mas não quer, então é malévolo. Quer e pode, então de onde vem o mal? Por que criança e leucemia estão na mesma sentença? Por que eu estou pregando nessa manhã para pessoas que estão com uma profunda angústia na vida? Onde está Deus? Por isso o sermão, onde está o meu Pai? Já houve várias tentativas de explicar o porquê do sofrimento num universo que tem um Deus de amor. Leibniz, que foi um cara genial do século 17, ele explicava a origem do mal dizendo: olha, esse é o melhor dos mundos. E ele, como era matemático e muito genial, ele explicava tudo a partir da hipotenusa. Ele dizia: não há maneira de criar esse quadrado sem, ao mesmo tempo, criar a imperfeição da hipotenusa. Vocês estão vendo que tem um quadrado? O quadrado é perfeito, mas para fazer o quadrado perfeito tem que ter dois triângulos imperfeitos. Vocês estão vendo? Tem um triângulo em cima do D e outro embaixo. Não é um triângulo certinho. Então, o Leibniz dizia: para criar o mundo perfeito, tinha que haver imperfeição. Eu discordo de Leibniz. Eu não posso entender que o mal
é algo necessário aos planos de Deus, que Deus precise do mal para alguma coisa. Mas eu devolvo a pergunta: por que sofremos tanto? Talvez a resposta estaria na história do grande conflito, na história da... Jó, já está aqui? Vem aqui, por favor. Enquanto vocês estão abrindo, fala aqui, meu irmão. Prazer em conhecê-lo, viu? Eu quero lhe agradecer, lhe dar um abraço. Vem para cá. Sabe por que eu estou dando esse abraço simbólico em todos os batizamos através desse irmão? Porque alguém disse, o evangelista, que os vídeos, o evidências, as coisas que eu coloco ajudaram na decisão dele. E eu quero agradecer para você, olhando nos seus olhos, agradecer a Deus, porque quando eu estou no vídeo falando do evangelho, Deus me usa para falar ao seu coração. Mas quando você toma essa decisão e Deus me permite te conhecer, a gente troca de papel. É o Espírito Santo que te usa para não deixar que eu desanime. Então eu quero te agradecer. Hoje a gente troca de papel. Ontem eu falei de Deus para você. Hoje, só de tomar a decisão e vir aqui, você está falando de Deus para mim. Você está falando: Rodrigo, não desista, Deus ainda tem um plano para fazer na sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe, irmão. Obrigado. E eu abraço a todos os que estão tomando a decisão ao lado de Cristo hoje. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Eu queria te dar esse abraço. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem íntegro. A palavra hebraica para íntegro é a palavra tam. Tam, sabe o que significa ao pé da letra? Tam era um camarada competente em tudo. Ele era bom pai de família, bom empresário, bom vizinho, bom diretor do lugar onde ele estava, bom representante da comunidade, bom cidadão, bom membro do corpo de Deus, religioso, orava. Era um homem íntegro. Era difícil achar um defeito em Jó. Sabe aquele tipo de pessoa que é tão gente boa que você não consegue imaginar alguém falando mal dele? E se alguém fala mal dele, você fica contra quem falou? Esse era Jó. E como talvez nem todos conheçam a história de Jó em detalhes, e para não cansá-los lendo todo o texto bíblico, eu vou resumir a história de Jó em imagens. Jó tinha filhos e filhas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E era próspero, os negócios dele iam muito bem. A Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Só para vocês terem noção do que significava isso. Jó viveu numa época em que a moeda não tinha ainda sido inventada. Então como é que você media a riqueza de um homem? Pelas terras que ele possuía, a quantidade de animais e a quantidade de ouro e prata. O camelo era tão raro, que na arqueologia quase não encontramos ossadas de camelo no período patriarcal. Tanto é que alguns até pensaram por um tempo que o camelo nem era domesticado ainda. Na verdade era. É porque era um animal raro. Seria mais ou menos assim: daqui a 2.000 anos, Jesus vai voltar antes, é claro, mas só para entender. Se daqui a 2.000 anos os arqueólogos escavarem o Rio de Janeiro, quantos restos de Porsche e limusine eles vão encontrar? Quase nenhum. Isso significa que o Porsche e a limusine não existam? Eles existem, mas por que quase não vai achar restos desses carros? Que são muito raros. O camelo era tão raro, que a gente quase não encontra restos de camelo domesticado. Mas quantos camelos que Jó possuía? 500 camelos. Então, fazendo uma análise com hoje, era como se um homem tivesse 500 Porsches na garagem dele. É Elon Musk. Ele era rico, muito rico. E ele era piedoso também. Os negócios iam bem, ele tinha cada vez mais ovelhas, as empresas iam crescendo. E ele era um excelente pai.
cuidava dos filhos, procurava dar exemplo, bom marido, bom vizinho. As mulheres diziam: eu queria que você fosse como Jó para os seus maridos. E ele ainda fazia uma coisa: ele sempre oferecia sacrifícios a Deus enquanto os filhos estavam fazendo festa. Alguns comentaristas da Bíblia deduzem que os filhos de Jó não eram tão fiéis à fé de Jó como ele, que a Bíblia não fala os filhos sacrificando com o pai, fala o pai sacrificando pelos filhos enquanto os filhos estavam em festa, e o pai falando a Deus assim: vou sacrificar por eles, porque se algum deles estiver em pecado, o Senhor possa perdoar. Ele se preocupava com a família. Mas aí teve uma virada de chave, uma reunião como esta, só que realizada no céu. Todos os filhos de Deus vieram diante do trono do Todo-Poderoso. Quem sabe representantes de outros mundos, anjos, e entre eles veio Satanás. E Deus, quando viu Satanás no meio daquela multidão, perguntou: escuta, o que você está fazendo aqui? Na Bíblia, quando fala de onde vens, está assim: Miaim Tavô, que é uma... Não precisa trazer aí em hebraico vai ser difícil, sei lá. Diga que eu falei alguma coisa em hebraico. Significa assim: o que você está fazendo aqui? Você não tem credencial para estar aqui. E Satanás falou: bom, eu estava rodeando a terra e passeando por ela, e ninguém se opõe ao meu governo. Aí Deus falou: ninguém? Você já viu o meu servo Jó? Ele me honra. Ele não aceita você como Deus do mundo. Aí Satanás fala perante todo mundo: mas o Senhor compra Jó, enche Jó de presente, de dinheiro, de fartura, saúde. Assim qualquer um te serve. Tira as coisas que ele tem, e eu quero ver se ele vai amar o Senhor desse jeito. Deus falou: tudo bem, pode tirar tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Satanás desce, aí começa o problema de Jó. A vida dele muda da noite para o dia. Em poucas horas ele começa a receber notícia: olha, vieram inimigos, atacaram, mataram todos os trabalhadores, roubaram o seu gado. Veio também um vento, derrubou a casa com todo o celeiro. E por fim veio um outro, os seus filhos também foram mortos. Jó, como homem do Oriente Médio, rasgou as vestes de angústia, sofreu, raspou a cabeça, vestiu-se de pano de saco, tinha um pequeno pedaço de caco para ficar coçando o corpo. Ele começou a aparecer uma ferida, outra ferida, outra ferida, outra ferida. Ficou tomado de ferida da cabeça ao chão e vivendo no lixão da cidade. Olha o contraste. Ele morava no triplex mais caro. Na semana seguinte estava morando no lixão. Eu conheci um empresário uma vez na Bahia, que ele me contou. Ele quebrou. Eu tinha numa semana dinheiro para chegar na concessionária e comprar o carro zero que eu quisesse, no cartão. Na semana seguinte eu não tinha dinheiro para fazer o supermercado. Não deve ser fácil. Jó foi do 8 para o 80. Ou melhor, do 80 para o 8. E quando você está na pior, começa a aparecer um monte de gente para te criticar. E os primeiros são às vezes os familiares. A mulher falou assim: Jó, eu estou cansada. Até o seu hálito agora, você está com mau hálito. Imagina a mulher fazendo isso para o marido: você está com mau hálito. Eu não aguento mais essa vida. Eu tinha as melhores bolsas, eu andava nas melhores boutiques, eu estava no auge, agora eu estou aqui no lixão. E você não muda. A culpa é sua, Jó. Que culpa, mulher? Eu não tenho culpa. Tem sim. Parênteses para você entender. Na compreensão da época, se Jó perdeu tudo, é porque ele tinha algum pecado escondido. Isto para a cultura da época era tão certo como para vocês é certo dizer que o sábado é o dia de guarda. Eles tinham plena convicção, lei de causa e efeito. Se você está apanhando é porque você aprontou. Deus não ia castigar alguém inocente.
Jó, ajuda no meu sofrimento, disse a mulher. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso, que você amaldiçoa a Deus. Aí ele pega e manda um raio, mata você, eu fico viúva, pelo menos posso casar com outro homem. Jó, mulher, você está ficando louca? Eu vou amaldiçoar a Deus? Eu sou inocente. Depois, vem 3 amigos consolar Jó. Esses 3 amigos chegam e começam a conversar com ele também. Jó capítulo 2 fala dos amigos. Jó 2:11, quando os 3 em famílias de judeus, quando morre alguém na família, os filhos, os parentes mais próximos, rasgam a roupa que eles estão usando. Eu lembro uma vez de um filme que eu assisti de judeu, que a mulher chegou em casa, a senhorinha que o patriarca tinha morrido, e quando o filho chegou lá com a camisa, ela falou assim: respeite o luto da nossa família, e pegou o bolso que estava na camisa dele e rasgou. Porque você chegar num funeral sem estar com a camisa rasgada é desrespeito. Por isso que Jó rasgou as vestes. E outra coisa, eles pranteiam por 7 dias o morto. Nesses 7 dias não se toma banho, cobre toda a prataria da casa, senta no chão, não demonstra alegria. Por isso que os amigos vieram e ficaram 7 dias lá com ele, respeitando a dor dele. Só que passados os 7 dias, você pode perguntar, por que os amigos de Jó não o ajudaram financeiramente? Imagina, você é rico, tem um amigo rico que quebrou, você chega lá, você vai oferecer para ele o quê? Algum dinheiro. Você não vai ficar sentado com ele no lixão. Por que vocês acham que os amigos não ajudaram Jó financeiramente? Porque se ele estava em desgraça, foi porque ele tinha um pecado contra Deus. Então Deus o estava punindo. Se eu impeço a desgraça, eu estou impedindo a punição de Deus. Sabe aquela situação de um pai ou uma mãe que está repreendendo o filho e o tio não deve intervir? O que você está aí? Mamãe me colocou de castigo. Eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Eu não tenho o direito de te tirar do castigo, a menos que seja algo abusivo, que você vai denunciar no conselho tutelar. Nem o avô, nem a avó, nem o tio tem o direito de desautorizar o pai ou a mãe. Estou certo ou errado? Não é isso? Então, se eles ajudassem Jó, estariam tirando Jó do castigo. Não podiam fazer isso. Eles eram fiéis a Deus. Aí, depois de algum tempo, Jó começa a reclamar. Deus é injusto, olha o que ele fez comigo. E os amigos de Jó começam a defender Deus. Jó, cala a boca. Olha como você está falando. Deus é Deus. Se ele te puniu assim, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Para de querer ser justo. E Jó fala, eu não fiz nada errado. E os amigos fizeram. E todo o livro de Jó é o diálogo dele com seus amigos. Jó declarando a sua inocência, os amigos falando, você não é inocente. Por fim, aparece um jovem chamado Eliú, que até então não apareceu na trama, e ele critica o discurso dos amigos de Jó. E finalmente, o próprio Deus aparece. Aqui tem um problema na história. Vocês acompanharam a história comigo? Quando Deus aparece para Jó, o que você espera? Que Deus vai dar a explicação do sofrimento. Mas é decepcionante, não é? Porque Deus não dá explicação nenhuma. Quando a gente pensa que Deus vai dar a explicação, Deus faz um monte de pergunta. Quando eu penso que Deus vem com a resposta, Ele aparece com um questionário. Deus aparece para Jó e começa a perguntar, escuta Jó, onde é que você estava quando eu criei isso? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Senhor, desculpa, eu não sei de nada. Pois é, que bom que você não sabe de nada. Fique na sua. Agora eu quero mostrar para você 2 animais. O Leviatã e o Behemoth. São terríveis, né? São terríveis, Senhor. Pois bem, aí Deus vai embora, restaura a sorte de Jó. Ele volta agora a ficar rico. Nascem outros filhos. Aparentemente ele ficou com a mesma mulher. E viveram felizes para sempre.
Sinceramente, lendo assim, fica confuso. Fica para você? O que esse livro me ensina do sofrimento? É isso que eu quero estudar com vocês essa manhã. Ficou didático para todo mundo esse panorama geral do livro de Jó? Inclusive as minhas dúvidas sobre o livro de Jó? Vamos lá então, vamos entender. Jó tem dois problemas. O primeiro, porque parece que Jó é apenas um jogo de tabuleiro entre Deus e Satanás. Eu aposto que Jó vai cair. Eu aposto que Jó vai ficar fiel. Será que é isso que Jó e a humanidade são nas mãos de Deus? Um objeto de um jogo? Uma aposta com Satanás? Será que toda a dor que você tem nessa manhã é apenas um capricho de Deus que não quer dar o braço a torcer na aposta que fez com Satanás? É uma pergunta legítima. Ela não é blasfema. É uma pergunta legítima. Nós temos que fazer pergunta ao texto e deixar o texto responder. Segundo problema com o livro de Jó: quando eu leio o discurso dos amigos de Jó, que a gente tanto critica, os amigos de Jó parece que realmente são terríveis. Há até a expressão, você é amigo de Jó, amigo da onça. Mas se eu olhar o que os amigos falaram, eles estão certos. Quer ver? Jó não foi tão paciente como a gente imagina. O teólogo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez uma contagem uma vez que eu tomo licença para reproduzir. Ele falou: depois de perder seus bens, filho e saúde, Jó ainda enfrentou a revolta da mulher e a incompreensão dos amigos. Jó ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Interrompo a citação do reverendo Hernandes Dias Lopes. O que eu mais ouvi na igreja, e confesso que nunca me convenceu, fiquem tranquilos, eu não tenho crise de fé, eu sou um adventista convicto, mas eu também sou honesto com as coisas que não me convenceram. Uma coisa que nunca me convenceu, e eu já ouvi a rodo, é que o verdadeiro cristão nunca pergunta por quê. Ele pergunta para quê. Quem já ouviu isso? Eu nunca vi fundamento bíblico para essa cultura que o pessoal fala torto e direito nas igrejas, em que alguém que está sofrendo, que está gritando, que está com dor, tem a sua voz abafada com um crente que manda ele ter mais fé. Você tem que orar mais. Você já teve depressão? Às vezes quando você tem uma depressão, você não tem vontade de sair da cama, nem para ir ao banheiro. Quando você tem uma depressão, a vontade é fazer xixi na própria cama, porque você não quer ir ao banheiro. Aí quando chega alguém tranquilo e fala assim: você tem que orar mais, dá vontade de dar um murro. Você tem que buscar Deus na sua vida. Cuidado, irmãos. Cuidado com frases de efeito que não ajudam. Eu me lembro na minha infância de uma senhora que eu até considerava tia não era tia de sangue, mas de consideração. Ela era católica. E ela era, na igreja católica, a que sempre ajudava a encomendar os corpos junto com o padre lá. Ela organizava tudo. E ela sempre ficava falando com ela assim: não, fulana, não foi minha mãe, foi seu filho que morreu afogado em Sete Lagoas. Ela fez assim, perdeu a fala, e quando voltou só xingava, reclamava e questionava Deus por quê. 2 minutos antes ela estava falando para outra: não, que Deus sabe o que é melhor. Quando foi o filho dela, todo o discurso dela se perdeu. Jesus na cruz não disse: Deus meu, para que me desamparaste? Por que me desamparaste? Se fosse pecado questionar, Jesus teria pecado. Porque na Bíblia ele fala: por que, não para que me desamparaste. Tem gente que pensa que a fé elimina todas as dúvidas. Esta não é a fé bíblica. A fé bíblica permite você questionar a Deus. Quem que é o pai da fé na Bíblia? Não ouvi. Abraão. Depois olhe na Bíblia.
a primeira vez que Abraão abre a boca é para questionar a Deus. Como será isso, Senhor? Duvidando. Continuando com Jó. Jesus na cruz não disse: Deus meu, para que me desamparaste? Por que me desamparaste? Se fosse pecado questionar, Jesus teria pecado. Porque na Bíblia ele fala: por que, não para que me desamparaste. Tem gente que pensa que a fé elimina todas as dúvidas. Esta não é a fé bíblica. A fé bíblica permite você questionar a Deus. Quem que é o pai da fé na Bíblia? Não ouvi. Abraão. Depois olhe na Bíblia. A primeira vez que Abraão abre a boca é para questionar a Deus. Como será isso, Senhor? Duvidando. Continuando com Jó. A única resposta que Jó teve foi o total silêncio de Deus. Jó expôs sua queixa 34 vezes. Ouviu apenas silêncio como resposta. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas, revelando sua majestade e poder. Poxa, imagina na sua igreja um irmão que está sofrendo e já está por 34 vezes reclamando com você. Você fala assim: Jó, desculpa, não dá, tem paciência. Eu não aguento ouvir mais esse chorume. Todo culto de quarta-feira você tem que levantar para choramingar a sua vida. É por isso que você não vai para lado nenhum, você só reclama. Olha as frases de Jó em relação a Deus. Se alguém na igreja hoje falasse isso, já seria procurado pelos anciãos ou pelo pastor, porque ele está com problema doutrinário. Vamos ler juntos? Olha o que Jó falou. Jó 10:3. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra das tuas mãos enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? O que ele está dizendo aqui? Que Deus é sádico. Ele está dizendo que Deus é sádico. Teologicamente falando, isso é heresia. Olha Jó também, Jó 19:7. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Jó 34, etc. Ora, Jó declara: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Isso está correto? Está certo o que Jó falou? Se você falar que está certo, eu vou ficar... Você vai ter que tomar estudo bíblico de novo. Vou perguntar: está certo o que Jó está falando? Não, não tenho medo de responder, está errado. Chega a ser quase herético dizer que Deus é sádico, que Deus tira a justiça da gente, que Deus ri quando o ímpio me oprime. Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me tornei um fardo pesado e inútil para ti? Não, nós não somos um fardo para Deus. E Jó fala ainda: Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. O que eu faço com essas palavras de Jó? A primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: não estou sendo relaxado com a doutrina, com a ortodoxia. Não é isso. Mas eu tenho que ter a paciência humana e psicológica de saber quando a pessoa está falando em situação de grande dor e angústia. Aprenda uma coisa. Quase que eu caí aqui. Aprenda uma coisa. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Eu não estou falando que eu vou endossar tudo que você fala na hora da raiva, da dor, e nem que você deve apostar todas as suas fichas nisso, mas eu estou dizendo em nome de Jesus que você tem o direito de gritar, de questionar: por que Deus? É humano. O pecado não é você questionar a Deus, o pecado é você abandonar a Deus. Se você cair, tudo bem, desde que você caia nas mãos dele e não das mãos dele. Agora, em contrapartida, vejam como as palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó, são politicamente corretas. Olha o que Elifaz fala: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam.
e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Ainda ele faz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria minha causa. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Os conselhos de Elifaz são: reconcilia-te, se te converteres, mostrando-se como alguém que tem experiência com Deus. Os conselhos de Elifaz não parecem muito com os conselhos que ouvimos quando estamos com dor? Ora mais, busca Deus. Então, qual que é o problema dos amigos de Jó? Em primeiro lugar, chama minha atenção o sentido do próprio nome de Jó. Provavelmente, não há certeza absoluta, alguns acreditam que Jó vem do hebraico Iob, isso, certinho, transliterou correto, Iob, que significa: onde está o meu torturado como foi? Lembra que enquanto Jó estava feliz na terra, houve uma conferência no céu? Sim ou não? E todos os filhos de Deus estavam diante do Senhor, e quem apareceu no meio deles? Satanás. Abra a Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu vou ficar junto com o meu tradutor aqui para ajudar. Em hebraico, essa expressão também é irônica. É irônica. Imagine que alguém que prejudicou você, que traiu você e ainda fala mal de você, aparece sem ser convidado na sua festa de aniversário ou de casamento. Aí você vai contar para os outros, os que estavam na festa, e você diz: lá estavam todos, meus pais, os pais da minha esposa, meus tios, meus amigos do escritório, e a fulana também. Percebeu a ironia? Sim ou não? O que significa? Alguém que não deveria estar lá. Segunda coisa que eu quero ensinar. Ficou claro isso? Deu para traduzir tranquilo? Claro? Como é que você faz para traduzir alguém que é gago? Espera aí terminar. Eu não sei o que eu falei, mas eles riram. Obrigado. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Voltando ao caso de Jó, Satanás não era para estar ali. É irônico o texto. Segunda questão: tem um erro de tradução na sua Bíblia. Sabe qual que é o erro de tradução? A palavra Satanás aí na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula o S? Maiúsculo, indicando que é um nome, mas no hebraico não é um nome próprio. Aqui está escrito em hebraico. Aqui está o nome do inimigo em hebraico: Satã. E aqui está como aparece no livro de Jó: Ha-Satã, o Satanás. Quando você usa nome próprio em hebraico, você nunca usa artigo. Eu posso em português falar o Patrick Bulos. Em português está correta a gramática. Eu falo assim: o Patrick Bulos é neto do doutor Milton Afonso. Em português tudo bem. Em hebraico não tem esse o. Em hebraico eu digo: Patrick Bulos é neto de Milton Afonso. Não é do, nem o Patrick. Por quê? Se eu já estou falando do Patrick Bulos, não precisa do artigo. Já estou dizendo quem é. Entenderam isso? Como no hebraico está, veio também o
Satanás, então não é um nome próprio. Ficou claro isso? E vou revelar outra coisa para vocês. Satanás, na verdade, é uma profissão. É o nome de uma profissão. O nome dessa profissão caiu em Lúcifer como um apelido, mas não é um nome próprio. Tornou-se, mas é o nome de uma profissão. Sabe o que é Satanás? Satã, em hebraico? Profissional da acusação. Quando alguém acusa profissionalmente o outro, ele é um Satã. Por exemplo, no direito da época, não havia advogado de acusação como profissão. Então, quando você queria acusar alguém diante do juiz, sabe o que o juiz fazia? O juiz nomeava você o advogado de acusação. Hoje, o advogado de acusação é alguém que eu contrato para me representar no tribunal, sim ou não? Na época bíblica de Jó, o advogado de acusação é a vítima que vai diante do juiz e fala: Senhor, eu tenho uma acusação contra ele. Se o juiz vir lastro, ele fala: tá bom, então vou te nomear o Satã desse caso. O que a gente aprende? Satanás, originalmente, era um advogado de acusação. Depois que esse apelido Satã acabou caindo para o anjo rebelde. Então, quando ele chega diante de Deus como Satã, não é o nome dele, é o cargo que ele está exercendo diante de Deus. Vocês entenderam isso ou não? Agora, já que eu falei com vocês que naquela cultura o advogado de acusação é a vítima, se Satanás está ali como Satanás, o que ele quer dizer diante de Deus? Quem é a vítima para ele? O que vocês acham? Ele mesmo. Agora raciocinem comigo. Se Satanás se dizia um injustiçado, a vítima, qual seria a demanda legal que ele estava levando diante de Deus? O que vocês acham? Fala, vem aqui na frente e fala alto, eu quero sua participação. Ele está participando bem. Aí eu repito no microfone que você falou, tá bom? Como é o seu nome? Michael. Eu perguntei, Michael, vocês entenderam essa questão, essa dinâmica? Todo mundo entendeu, sim ou não? Quero ver as mãos. Então vamos repetir para ver se ficou claro. O advogado de acusação no tempo de Jó não era um profissional do direito, mas era a própria pessoa que se sentira lesada, prejudicada. Ela procurava um juiz para levar a sua causa contra alguém, e o juiz a nomeava Satanás, ou Satã, que é acusador. Aí eu perguntei, se Satanás então é o acusador, ele também é a vítima no processo dele. Qual seria a acusação de Satanás? O que você acha, Michael? Parabéns, nota 10 para você com louvor. Michael respondeu certo, muito obrigado, viu? Vou repetir o que ele falou. Ele estava reivindicando o reino da terra para ele. E eu pergunto a vocês, do ponto de vista jurídico, ele estava certo ou errado? Estava certo. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, quem se tornou o dono desse mundo? Ele. E no direito você sabe, há muitas causas que não são justas, mas são legais. Não é justo que o sujeito fique com a minha empresa, mas é legal, eu assinei a procuração, eu passei tudo para as mãos dele. Então quando Deus pergunta, de onde você vem? Você não tem o direito de estar aqui? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Ninguém nega o meu governo. Deus falou, não, tem um que nega, Jó. Então quando Satanás falou, mas o Senhor compra Jó? Deus falou, não compro. Deus permitiu Satanás atribular Jó, porque Jó era a evidência que Deus precisava perante o universo, de que Deus não era injusto. Deus poderia falar, cala a boca e vai embora daqui. Mas Deus não é um ditador. Deus é alguém que tem autoridade, mas não é autoritário. Deus é um governante, mas não é um déspota. Deus é rei, mas não é tirano. Então ele falou, pode testar Jó. Eu vou mostrar para vocês que eu não compro o favor de ninguém. Jó era o argumento jurídico de Deus.
Mas no entendimento da época, isso não fazia sentido. Porque se Jó sofresse é porque ele teve algum pecado. Esta era a defesa que os colegas de Jó queriam fazer acerca de Deus. Se você está sofrendo, Jó, a culpa é sua. E aqui vem o meu primeiro problema para responder. Por que que o discurso dos amigos de Jó foi questionado por Deus? O que os amigos de Jó falaram era verdade. Mas eu quero dizer para vocês que uma verdade no momento errado é uma desgraça. Uma vez, um paraquedista pulou. Eu sei que aqui nós estamos numa base militar. A Yara falou comigo que tem até um sobrinho seu, né? Sobrinha que formou aqui na escola de paraquedismo. Aproveitando que estamos num lugar perto de paraquedismo, vou contar para vocês uma história. Um paraquedista pulou e agarrou no galho de uma árvore e ficou pendurado. Embaixo dele, como o Flanders, passou um crente indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, inário, lição da escola sabatina, um monte de coisa debaixo do braço, feliz, bem assim, sabe, com orgulho. Quando ele passou debaixo da árvore, o paraquedista pendurado pediu: ei, amigo, você embaixo, por favor, eu estou cansado aqui, ajude-me a descer. Aí o sujeito falou com ele assim: que legal, o senhor é um paraquedista, que legal. Sou um paraquedista sim, você me ajuda a descer? Ajudo. Outra coisa, o senhor acabou de pular de um avião que passou pouco, porque eu estava vindo da igreja, eu escutei o barulho de um motor de avião passando, não foi isso? O senhor não pulou desse avião? Pulei desse avião. Você me ajuda a descer? Ajudo. Outra coisa mais. O senhor, como é o nome desse lugar aqui? Pois é, mas o complexo. Pois é, a arena, que você que faz parte do exército, né? Agora traduz para mim. Vila Militar, obrigado. Aí ele ainda falou o seguinte: aí tem mais uma coisa. Eu conheço bem o Rio de Janeiro, o senhor deve ser da Vila Militar. Sou da Vila Militar. Você vai me ajudar a descer ou não vai? Vou sim. Outra coisa, eu estou vendo que o senhor é major, que eu estou vendo a patente aí no seu... Sou major. E tem outra coisa mais... Amigo, só um minutinho. Eu daqui estou vendo que você é crente. Como é que você sabe? Por causa da Bíblia? Ele falou assim: não, porque você está falando um monte de verdade que não está servindo para nada. Até as verdades de Deus, na hora errada, não servem para nada. E é uma palavra, essa aqui vai ser difícil você traduzir. Eu não sei mais o que fazer agora. Fala que tem uma palavra alemã, para eles olharem os meus lábios aqui, que eu vou falar para eles. Schadenfreude. Schadenfreude. Essa palavra não tem tradução para o português. Schadenfreude significa um alívio que você tem quando a desgraça pega o outro e não te acerta. Nós não temos em português um termo para definir esse sentimento. É um alívio, é uma alegria. Freude em alemão significa alegria. É uma alegria na desgraça. Sabe quando teve um acidente? Aí nós procuramos dar explicação para o problema do outro, que encontra no outro a culpa. Eu lembro uma vez eu fui fazer um funeral em Belo Horizonte, de um grande amigo meu. Ele morreu, estava voltando para casa na estrada, ele queria fazer o pôr do sol com a família, houve um atraso, e ele morreu perto da cidade de Nova Era, em Belo Horizonte. Foi horrível. O acidente foi horrível. E no dia do funeral eu escutei alguém falando assim: isso que dá, se tivesse programado para estar em casa mais cedo. Você ouviu falar que a filha de fulano de tal foi assaltada? Pois é, mas aquilo é hora de menina andar sozinha na rua? Cuidado quando você fica exteriorizando os seus próprios preconceitos para explicar a dor do outro. Cuidado. Seja mais empático. As pessoas que eu mais confortei são aquelas com as quais eu chorei e ouvi, mais do que aquelas com as quais eu disse alguma coisa. Não está lembrado?
Como é que você imagina que o Todo-Poderoso iria aparecer no final do livro? Se você fosse o autor do livro de Jó, como é que você imaginaria Deus aparecendo para Jó no final? O que vocês acham? Eu vou ler para vocês como é que Deus aparece para Jó. Jó, capítulo 38, versículo 1. Eu imaginaria, se eu estivesse lendo o livro de Jó até aqui e soubesse que Deus ia aparecer, eu ia imaginar 1001 manifestações de Deus, menos essa. Eu ia imaginar Deus vindo como um raio, um trovão, tudo pegando fogo, não é? Deus veio numa motocicleta. Você vai entender por que eu falei motocicleta. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Redemoinho, sabe o Saci Pererê? A gente não acredita nisso, né? Só a imagem. Que vai assim, né? Era engraçada, por isso que eu falei Deus numa motocicleta. Imagina como se Deus fosse um sujeito bem grandão numa motocicleta desse tamanhozinho. Não é engraçada a cena? Foi assim que Deus apareceu, com um ar de comédia. E aí ele começa a perguntar: Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? E aquilo? Não estava, Senhor, não sei. Então aprenda uma coisa. E aqui já está a primeira lição para você nessa manhã que está questionando a Deus. Não discuta com o especialista. Eu fiz 2 faculdades, 2 doutorados e um pós-doutorado. E se você pensa que eu estou me exaltando ao dizer isso, não. Eu contei o meu currículo apenas para dizer o que eu aprendi fazendo tudo isso. O tanto de coisa que eu não sei. Todo mundo que faz um doutorado bem feito, ele não sai arrotando peru. Ele sai consciente de um monte de coisa que ele não sabe. Por isso que ele já não fala de tudo. E tem um monte de coisa que eu não sei. E outra coisa que eu aprendi: não discuta com o especialista, porque além de saber mais do que você, ele vai fazer coisas que você não entende. Ele vai fazer coisas que você não entende. Obedeça. Concordam comigo ou não? Então Deus falou: Jó, eu sou especialista, não vou te explicar tudo. Senta e faz. Ou então, senta e observa. Deixa eu trabalhar. Depois de toda essa dinâmica, Deus perguntou: então, Jó, entendeu? Entendi, Senhor. Mais alguma dúvida? Não, Senhor. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não tenho nada para falar, não. Eu me calo e o Senhor é grandioso. Eu te respondi tudo, Jó? Tudo, Senhor? Não. Eu não respondi tudo. Eu só te disse que há mistérios que você não entende. Mas eu ainda não falei da sua dor. Eu falei das neves, falei da natureza, mas não falei de você. Monta de novo na minha motoca. Monta aí. Eu quero levar você para outro passeio. E nesse segundo passeio, Deus mostra para Jó 2 monstros. 2 monstros. O Leviatã e o Behemoth. Algumas Bíblias traduzem como um crocodilo e um hipopótamo. Mas essa tradução não está boa. O Leviatã e o Behemoth são 2 monstros que não têm comparação na natureza. E sabe por que Deus mostra para Jó esses 2 monstros? Um monstro da terra e outro monstro do mar. Um parece uma serpente draconiana, um dragão em forma de serpente que fica nos mares, e o outro parece um animal terrível que cospe fogo e está na terra. E Jó começa a ver Deus tendo uma luta com esses animais. E Jó agora fica apavorado. Na primeira viagem, Jó ficou abismado com as maravilhas da natureza. Nesta, ele está apavorado. Desculpem a expressão, fazendo xixi na calça. E por que Deus mostra esses 2 monstros para Jó? Ali ele mostrou o grande conflito. No Oriente Antigo, em vários povos ao redor da Bíblia,
Existe uma história de um conflito cósmico entre o bem e o mal, até nas religiões pagãs. Aqui são vários selos pagãos que mostram sempre a divindade lutando contra um dragão com 7 cabeças. Olha esse aqui, por exemplo. O deus El lutando contra um dragão. Conta quantas cabeças? 7 cabeças. E o que ele está fazendo? Ferindo de morte uma cabeça. Não parece com o Apocalipse? O dragão tinha 7 cabeças e uma foi ferida de morte. Depois a besta lá. Outra imagem também, deuses pagãos lutando contra uma serpente. Aqui também, aqui também. O que eu explico isso? Bom, houve uma serpente original no Éden. E toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. A história do conflito cósmico entre o bem e o mal, a queda de Lúcifer do céu, foi contada por Adão e Eva a seus filhos, depois aos netos, aos bisnetos, aos tataranetos. E a partir do momento que a multidão foi crescendo, em alguns pontos do mundo, essa história foi deturpada como o telefone sem fio. Porém, a essência dela permaneceu em vários povos. Entenderam isso? É por essa razão que também no Apocalipse, você tem 2 monstros. Uma besta que sai da onde? Do mar. E outra que sai da terra, que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Igual em Jó. 2 monstros, um do mar, outro da terra. Jó viu o grande conflito. E nesse grande conflito, agora vem a parte que o Apocalipse complementa. Aqui que vem a novidade para Jó e para vocês. Eu deixei para o final a novidade. O grande conflito é entre quem e quem? O bem e o mal. Tá certo. O grande conflito é entre o bem e o mal. E se eu falar de pessoas, quem representa o bem? Deus. Quem representa o mal? Agora eu vou fazer uma pergunta. Deus luta com o mal como Deus? Alguns disseram que sim, outros não. Se Deus lutasse com o mal como Deus, não teria luta. Teria massacre. Deus luta com a autoridade e o caráter de Deus, mas não com o poder dele. Ele se diminui. Ele enfrenta o mal no seu terreno. E vou mais além. No Apocalipse mostra o dragão perseguindo o povo de Deus, que ele quer destruir Deus através dos seus filhos. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O cordeiro estava degolado. Mas raciocine comigo. Se o cordeiro no trono de Deus Pai é símbolo de Jesus quando retorna à glória, por que ele ainda está com a marca da degola? Olha o paradoxo. Deus, apesar de ser todo-poderoso, saiu sequelado da briga. Ele levou para a eternidade o seu corpo humano com as marcas da crucifixão. E não pense, Rodrigo, ele levou como memorial. Não, esquece isso. Não foi memorial. É o preço que ele pagou para que o sofrimento de Jó e o seu sofrimento não seja eterno. Ele sofreu na cruz. E Jó, antes de entender isso, perguntou: porventura, tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Deus falou: Jó, por minha onisciência, eu sei tudo, mas eu vou além da minha onisciência. Eu me tornarei humano e vou conhecer o mal como vocês, não apenas por conhecimento, mas por experiência.
Jesus não perdeu a sua divindade quando ele se encarnou, mas ele se fez carne e habitou em meio de nós. E Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz que ele foi feito pouco menor que os anjos, para que provasse a morte por todo homem. O ser humano foi feito menor que os anjos. Aqui Hebreus está citando o Salmo 8. E Jesus, como ser humano, também foi feito menor que os anjos. E Hebreus 10, 5 e 7 diz que corpo me formaste. E Colossenses capítulo 2, verso 9 diz que hoje, agora, nesse momento, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o corpo humano que Jesus recebeu ao se encarnar não é algo que ficou com ele por 30 e poucos anos e depois ele abandonou quando voltou ao céu. Lembre que a Bíblia fala que ele voltará assim como para o céu o vimos ir. Ele manterá por toda a eternidade o seu corpo glorificado. Tanto que Filipenses 3, 21 diz que nós, ao ressuscitarmos, teremos um corpo semelhante ao seu corpo de glória. Como é que eu posso ter um corpo tão glorioso como o de Jesus? Ou pelo menos semelhante? Se ele se diminuir. Alguém pode falar, Rodrigo, mas é um corpo glorioso que ele vai ter. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Alguém que mora na periferia do Rio de Janeiro, mudar para um apartamento no Leblon é bairro bom. Alguém que mora na periferia, mudar para um apartamento no Leblon, ele está subindo. Mas para alguém que é rei da Inglaterra, deixar o palácio para morar no Leblon, ele está caindo. O corpo glorificado da ressurreição é evolução para nós, para ele, diminuição. Hebreus 1, verso 2 diz que ele é o herdeiro do universo e é sacerdote para todo o sempre. Por que Jesus é sacerdote para todo o sempre se não tem pecado para todo o sempre? É porque esse é o preço que ele pagou, um preço eterno. E Hebreus 2, 11 e Romanos 8, 29 diz que ele é o nosso irmão e que nós cresceremos para atingir a estatura de Cristo. Repito, saiu da periferia para o Leblon, você está crescendo. Saiu de Londres para o Leblon, você está caindo. Por toda a eternidade, Jesus ressuscitou com um corpo físico, subiu ao céu com um corpo físico, voltará com um corpo físico, reina no céu num corpo físico, e ele é o primogênito dos que morreram e ressuscitaram. Logo a sua ressurreição não é diferente daquela ressurreição que teremos. E ele foi degolado e se mostrou degolado no trono. E depois de ressurreto, as marcas da sua crucifixão ainda estavam com ele. Ele manterá por toda a eternidade o seu corpo. João disse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que é o tabernáculo de Deus com os homens? É o corpo de Cristo. Porque João fala, olhei para Nova Jerusalém e não vi santuário nela. Se ele não viu o santuário, como é que o tabernáculo de Deus vai estar ali? João fala, olhei para a cidade e não vi santuário, porque o Cordeiro de Deus é que está com eles. Então, meus irmãos, sabe por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Para que o sofrimento de Jó e o seu não seja para sempre. Este é o retrato de Jesus para vocês hoje. Eu não vou dar explicações de plástico para sua dor. Você vai ficar na cadeira de rodas por um tempo. Ele vai ser cadeirante para sempre. Eu vi alguns cadeirantes aqui. Eu respeito a dor de vocês, com muito respeito que eu estou falando aqui, pegando vocês por exemplo, é com muito respeito. Não se sintam ofendidos. Mas para que você não fique para sempre numa cadeira de rodas, ele, entre aspas, será cadeirante por toda a eternidade. Porque alguém que é onisciente, onipresente, onipotente, ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano, é uma prisão perpétua, por amor de nós. Então, se nessa manhã eu estou falando com alguém que não está entendendo o porquê do seu sofrimento, lembre da história de Jó.
Há um conflito acontecendo que você não está vendo, das forças do bem contra o mal. E para que o seu sofrimento faça sentido, um sentido que você agora não entende, e para que o seu sofrimento não seja eterno, ele saiu machucado do conflito. Eu quero pedir ao Luiz Cláudio que venha aqui à frente, porque a música que ele vai cantar tem uma parte dela que me lembra exatamente o que Jó falou depois de toda essa experiência. Antes, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus próprios olhos te contemplam. O Senhor se fez um de nós. O Senhor é gente como eu. E eu quero fazer um apelo nessa manhã. Não importa se você está lá em cima na arquibancada, no meio aqui. Enquanto o Luiz Cláudio estiver cantando, eu quero que você venha aqui à frente se você aceitar esse apelo. Você que está afastado dos caminhos de Deus, você que está questionando a bondade de Deus em sua vida, você que ainda não tomou a decisão pelo batismo, você que entrou nessa manhã e falou assim: eu estou vindo aqui porque insistiram para ouvir, mas eu não creio mais nesse Deus. Olha para o Cordeiro. Agora os teus olhos estão contemplando o Cordeiro. Eu não tenho a explicação humana para a sua dor, mas eu tenho a esperança. Ele voltará, em nome de Jesus.